Sei realmente por onde começar, porque ao ouvir os meus colegas que precederam, tudo aquilo que eu falei na primeira parte, por um lado se reforça e por outro lado, às vezes, do meu ponto de vista, também faz com que das convergências e das singularidades de cada uma das diferentes equipes, né? No caso nosso do Rio de Janeiro, o texto que a gente enviou, na verdade, no começo eram 5 textos autônomos, né? E depois eu tive essa dificuldade enorme de reorganizar esses textos juntos. E talvez pegando a fala da Josi agora sobre essa distinção que é tão nítida, Rita mesmo falou de um laboratório que é de teoria e história, né? Todos aqui sabem que as disciplinas são de teoria e outra coisa na área de arquitetura. E em algumas áreas, essa aplicabilidade, né, essa questão da utilidade de alguma teorização, ela é mais diluída, ou ela não é tão frontalmente dissociada e questionada, né? E nós começamos justamente daí. Eu fico pensando nos nossos 6 autores aqui, né? Os textos que vocês vão ver, então, esse amálgama, mas os autores todos insistiram na ideia de uma história, de uma expressão que os historiadores usam muito, de uma história encarnada, né? Eu cresci, dos 22 anos aos 33 anos, eu cresci vendo essa expressão tomar forma, né? A história, ela está encarnada, ela está encarnada em corpos, né? Os corpos são corpos escritos, os corpos são escritos por experiências, os corpos são escritos por modos de subjetivação, por insurreições em relação aos modos de constrangimento do corpo. Eu talvez tenha crescido numa época onde o papel da arquitetura como uma forma de prática que pode levar a um constrangimento dos corpos, ela foi uma questão pensada, né? E que hoje ela não se discute mais, né? Então, o nosso grupo do Rio começou, e a gente faz esse resumo um pouco assim, aqui, desse texto, por isso que a gente chamou de pensar por cronologias, práticas do laboratório urbano ou quase memórias, porque cada um de nós, no caso eu mesma e depois os outros meus alunos de doutorado, de mestrado, alguns que foram e que voltaram, mas que estão girando em torno do Laboratório de Estudos Urbanos há pelo menos, alguns têm quase 20 anos, 17, 18 anos, porque começaram meninos, começaram na iniciação científica, e aí foram, voltaram, fizeram mestrado fora, voltaram a fazer doutorado, fizeram mestrado ali, foram fazer o doutorado fora, depois voltaram em outro momento. Então, essa questão, primeiro, da história encarnada foi muito forte dentro das práticas do laboratório. Depois, essa questão da relação ensino e formação. Afinal de contas, o que um professor ensina para o aluno? Afinal de contas, o que se transmite? Afinal de contas, experiência se transmite? O que o professor transmite? Então, isso aí foi uma coisa que talvez eu tenha começado solitariamente com Paola, ali até os anos 2000, discutir um pouco isso na sala de aula, e depois mantive como uma discussão permanente. E um enorme desafio, porque minha tese de doutorado, há 35 anos atrás, já era uma tentativa de tecer uma história do urbanismo, não foi uma tentativa de tecer uma história do urbanismo e pensar a singularidade. Quer dizer, ao escrever a história do Rio de Janeiro como cidade capital, tinha vindo à tona, e aí eu estou pegando um pouco, Ricardo, a gente também, nessa história encarnada, tem que se falar de si, senão a pessoa não entende por que isso chegou à nebulose, né? Ali eu comecei a me interrogar
se quando você era um francês e vivendo numa cidade de aparência haussmanniana, né, qual era a sua relação com a história? Qual era o seu modo de relação com o que passou, com o passado, quando comparado com um brasileiro, por exemplo? Quando comparado, no caso do Rio de Janeiro, que essa Rio de Janeiro haussmanniana só existia nos álbuns do Marco Ferrez, né? Então, eu tive que começar a discutir o que leva uma cultura a um peso de preservação e conservação da sua materialidade e o que leva a outra ao contrário, a destruição e a renovação, a atualização em perpétuo movimento. Então, o próprio conceito de história do urbanismo já colocava problemas dentro da tese. Depois a relação, descobri que isso passava pelas visões do paraíso, que isso passava, e portanto uma desqualificação da arquitetura, que isso passava pelas visões de utopia e portanto, ao contrário, um reforço e ao contrário, um elogio do visível e da matéria. Então essas questões vinham de lá e quando eu comecei a ser professora, e nesse exercício de pensar o Rio de Janeiro, falava-se muito, o Rio é uma cidade sem história, né? Uma cidade sem história, ou com uma outra visão de história a se considerar, né? Rio é uma cidade sem memória, de novo, a mesma coisa, né? E por outro lado, o Rio cresce sem planos. Nesse trabalho que está inédito até hoje, eu elenquei mais de uma trintena de projetos só entre 1870 e 1890 para o Rio de Janeiro. Então, o Rio crescia não por ausência de plano, mas por excesso de desejo de instauração de rupturas, de excesso de um certo desejo de instauração do novo. Então, quando eu comecei a ser professora e fundando os laboratórios de estudos urbanos, né, essas coisas começaram a aparecer, sobretudo que também eu tinha visto que certas questões, por exemplo, os alunos eram capazes de saber tudo sobre Delfonso Cerdá, mas ninguém sabia quem foi Rafael Vieira Souto. Se ele era do bem, se ele era do mal, se ele estava à direita, se ele estava à esquerda. Ninguém sabia quem tinha sido o primeiro Pereira Passos e o segundo Pereira Passos, se ele estava de acordo ou contra Vieira Souto. Borré-Perroin, por exemplo, idem. Manuel de Araújo Porto Alegre era um pintor. Não se falava que ele tinha tido uma ação dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, num momento de municipalismo e, portanto, de reflexão sobre a cidade. Então, essas questões começaram... Bom, além do mais, quando eu olhava os autores estrangeiros, e eu também estava estudando a história do Rio de Janeiro no longo século XIX, eu me lembro de ir na biblioteca da Escola de Engenharia e tinha, por exemplo, um autor, Louis Chevalier. Aí você ia todas as antologias francesas que falavam desse autor, assinalavam certos textos. Nas nossas escolas os textos eram outros. Então isso me obrigava a me debruçar sobre a figura, aquele personagem, e tentar decidir se eu vou publicizar, se eu vou continuar, se eu acho relevante falar daquele autor, que texto daquele autor propor aos meus próprios alunos, né? Então é nesse jogo que começa isso. Eu estou dizendo porque na parte da manhã não deu para falar sobre nebulosa. Começa-se um esforço, Ricardo, enorme e cotidiano de tecer cronologias. E tecer cronologias para saber isso aqui, como é que foi isso, quem é essa figura, como é que, como o Josiane falou em um determinado momento aqui, tentar entender como é que esses discursos então são colocados em circulação e qual a legitimidade que eles alcançam ou não, por que
por que aquele não outro, né? Então, ao fazer essas cronologias, inúmeras, que vai acontecer, tenho eu a impressão, Josi, se vocês pedirem auxílio para o Ricardo, vocês vão começar a entender, as nuvens começam, porque as nuvens são de nexos, de associações, são entre cidades, né? Elas começam a ter um lado de um pensamento por imagem que é muito forte, né? Meu problema, eu me lembro que em 1980 e poucos, eu estava com um livro do Ítalo Calvino, Como Ler os Clássicos, e numa posição como é que eu posso dizer, anticolonial, falando para você porque isso te diz diretamente, como é que eu desconstruo uma visão onde nenhuma dessas pessoas é falada. Como? Nós temos uma avenida no Rio de Janeiro. Quem foi Rafael Vieira Souto? De que lado ele estava no mundo? Né? Até hoje eu brigo com o Nabil, por exemplo, porque Nabil pensa que uma reflexão sobre a pobreza e a tematização da pobreza e o papel, evidentemente, regulador do Estado em relação a isso vem com Getúlio Vargas. Borré Perruan primeiro e Luiz Rafael Vieira Souto estavam se perguntando, mas a gente pode chegar em 1907 e pode chegar a JJ Seabra, a gente pode chegar em 1907 e chegar a Berkhauser, a gente pode chegar a vários outros atores absolutamente silenciados da nossa história, né? E aí a gente sabe dos outros. E isso para mim me parecia muito um desvio, nesse caso, um desvio não para o vermelho, não para o azul, mas um desvio para um estar no mundo sem nenhuma consequência, sem nenhuma tentativa de comunicabilidade sobre o que lembrar, o que esquecer e por que simplesmente continuar a fazer como ofício, isto é, ser historiador, né? Então a questão do corpo e a questão dessa figura situada, né? Entender se, conseguir compreender, como já foi dito aqui, né? A gente são modos de afetação, nós somos afetados, evidentemente, uns pelos outros. Somos afetados pelas perguntas que são feitas, somos afetados pelos leitores dos nossos livros, por aqueles que leem, acatam ou não acatam, debatem, nos fazem pensar sobre nossas ideias. Então, é um universo movente, mas é um universo de comunicabilidade na construção do nosso presente, nos germes que a gente pega lá de trás para projetar para o futuro, né? Isso tudo incomodava. Então, eu lendo então Ítalo Calvino, lendo os clássicos, eu pensava, meu Deus, como é que se inventam clássicos, né? No nosso caso aqui, teria que inventar os clássicos do urbanismo, quais são eles, né? E então, as cronologias, e em decorrência das cronologias, as associações, as nuvens e depois as nebulosas, porque aí começamos a perceber essa movimentação. Então, dos 6 autores, eu não sei quantos minutos eu tenho, ou agora, como já está perto do intervalo, vai ver que me deram mais tempo, né? Nossa, tá vendo como quando eu falo de improviso é melhor e eu posso falar mais coisas? Bom, então, dos 6 autores aqui elencados, o nosso primeiro desafio foi pensar coisas, inclusive, que vocês leram quase como provocações, né? Porque a primeira delas foi pensar no próprio conceito de tábula rasa. Eu estava farta de ouvir falar de tábula rasa, né? Como se a tábula rasa fosse realmente uma tábula rasa, né? É possível alguém pensar que se pensa sem inúmeras impregnações, né? Ou nós pensamos a partir de uma tábula plena de memórias. Eu usei até uma certa analogia com os processos fotográficos. No outro dia na aula me apareceu uma outra coisa, também que eu não estou me lembrando agora, mas os processos fotográficos que é uma tábula plena, né? Se vocês já viram, né? Não, vocês não são dessa época, mas quem viu como é que se revela uma fotografia, né? Vai vindo assim lentamente, a imagem vai se formando daquilo que não era nada, né? Então essa questão da formação,
e de todo um entendimento da questão do ensino atravessa esse modo de pensar e essas memórias do Laboratório de Estudos Urbanos e essa tentativa de pensar por cronologias, por biografias e que nos levou, portanto, a essa configuração das nebulosas. Por quê? Porque nós tivemos que nos colocarmos, né, frente a frente com esses outros, né, e cada um deles. Só para o tomo 1 são mais de 27 esquecidos ou falados tangencialmente na nossa história, de uma história do pensamento urbanístico. No tomo 2, o Paulo Pérez sabe disso. Nós tínhamos também, lembra aquelas 17 antologias que a gente triou, pegamos os clássicos internacionais, depois os brasileiros. São listas e listas e listas de indivíduos, mas que não são tomados como indivíduos, não são tomados como persona, eles são tomados como possibilidades a partir das quais a gente dialoga. Primeiro a gente estabelece um modo de narrar. Porque quando se é arquiteto, quando se é historiador, quando se escreve, há um caráter propositivo e autoral, ainda que a gente queira negar a autoria, há uma página escrita, uma página onde não existia qualquer coisa e onde ela está, onde alguma coisa se dá. Não de maneira justamente autoral. Eu estou pensando todos os textos da década de 60, e quando o Igor mostrou hoje a imagem de Brasília e a morte do Ciano, eu fiquei imaginando como que essa questão da morte do Ciano, eu fiquei pensando se o enterro simbólico do Ciano em 59 tinha a ver com um texto de 1958 sobre a morte do autor em literatura. E, portanto, como o arquiteto, a obra do arquiteto é sempre vista como do autor e sempre desse gênero isolado, que é o arquiteto, né? Como aquilo ali deve ter repercutido como um texto forte, esse texto do Roland Barthes, junto a essa nova, eu acho que é 58, será que eu estou 10 anos antes? Deve estar 10 anos antes, então, talvez tenha cronologia aqui na minha cabeça de memória, mas de qualquer forma isso está na mesma movimentação de discussão da figura do autor, né? E de repotencialização da biografia, não vista como justamente o elogio do meu, mas entender o seu percurso intelectual, os seus avanços, os seus recuos, os seus desvios, os seus posicionamentos e tudo isso. Então nós trabalhávamos com as biografias, com as cronologias sobre as biografias, e pouco a pouco começamos a pensar, a partir de 2004, 2005, começamos a ver as nuvens. As próprias nuvens mudaram muito de sentido, a própria noção de nebulosa mudou muito de sentido. A última vez que eu pensei por elas, no começo eu achei que eu tinha pensado sobre nebulosas, que acabou dando nome a essa coleção, por conta do trabalho do Christian Topalov, que em relação à noção de rede, começou a ver que as redes, é lógico que elas são redes, as nebulosas também são intrincadas e tecidas em redes, mas essas redes tinham fissuras, rompimentos, né? E daí a eleição por ele dessa noção de nebulosa lá no fim dos anos 90, eu acho, tem que ver as datas disso tudo. Pouco a pouco eu lembrei que também essa noção de nebulosa estava presente, e eu tinha estudado muito em torno de uma coleção, e acho que isso tudo eu conto no tomo 1. Uma coleção feita pela editora Einaudi, que fez uma enciclopédia maravilhosa, onde os conceitos, a enciclopédia não era em ordem alfabética, era por nuvens de conceitos, mas também impregnou. Isso tem uns 3 ou 4 anos, eu comecei a me lembrar que o meu interesse sobre nuvens vinha também das aulas, dezenas de aulas que eu tinha estudado
feito com um historiador de arte, Hubert Danisch, e que vai mostrar como que as nuvens se tornam um problema teórico no campo visual e da pintura, né? Então, as próprias noções ou categorias que a gente usa, muitas vezes eu prefiro a palavra noções do que categorias, elas se dão num campo aberto e que você vai explorando pouco a pouco. Eu estava falando aqui com Rita há pouco, eu acho que nós vamos ter, como 3, vai ser de grande encontro, tenho eu a impressão, entre nós, porque do mesmo jeito que, vamos supor, Bernstein e eu fomos nos encontrando devagar ao longo de quase 20 anos, né? Nós também estamos aprendendo a nos conhecer nossas leituras, conhecer nossas interpretações, conhecer nossos esforços. Eu acho também que os textos são sempre incompletos e eles são aquilo que eles podem ser num determinado momento. Mas, evidentemente, eu tenho a impressão que a gente, com esse exercício que nós estamos fazendo, nós e com a presença de vocês, com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, né? De cada pergunta que é feita, de cada objeção que é levantada, isso ajuda a que o argumento, a que a gente volte e pense sobre a pertinência de algum argumento. Porque o objetivo justamente é amalgamar, mas também decompor certas coisas em função dessa comunicabilidade e em função de uma ação que é no presente e que precisa encontrar potência, né? Quando Naya fala do trabalho da universidade ter ou não ter visibilidade, isso é uma coisa que preocupa, realmente que é preocupante, né? Porque o trabalho de pesquisa, o trabalho de reflexão, o trabalho de investigação, ele não é linear, ele é feito de avanços e recuos, ele é feito de impressões, às vezes fugidias, de intuições, em relação às quais você demora uma década para falar dela, né? Por exemplo, em relação à noção de transnacional, que eu vi que está preocupando você, Josiane, da minha compreensão da circulação dessa palavra, né, ela veio dos estudos de urbanismo e dos estudos das cidades, e que, portanto, deslocaram a noção dos estados nacionais em benefício de uma reflexão sobre as cidades e de uma reflexão com os atores nas cidades, a partir dos atores, uma relação 0 a 0 aqui, né? Agora, não é isso que está nos livros, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho visto textos onde a noção de transnacional faz uma viagem enorme. Agora, ele é fundamental para a gente entender um tema que talvez, eu não sei se a gente vai trabalhar ou não no 3, que é a morte, o encolhimento e a vida de cidades. O Ricardo trabalha com esse movimento quase que é inaugural, mas uma cidade, ela nasce no momento que ela sai, uma cidade nova, ela nasce no momento que ela sai da prancheta do urbanista, ou uma cidade, quer dizer, ela é a matéria, ou ela é esse imaterial que vem povoá-la, né? Por exemplo, eu cresci entendendo, né, nesses estudos de urbanismo que foram muito potentes, eu vou concluir, na década de 80, 90, e que depois se dissolveram dentro das universidades. Há que se pensar por que eles foram tão fortes, por que eles se dissolveram, que a cidade é esse entre, né? Nós, arquitetos, temos a tendência, porque acreditamos nas figuras, né? Na verdade, da figura ela é nova, Palmas é nova porque está aqui o projeto. E quantas Palmas estão lá vivendo, que já estavam ali, que continuam ali,
com todos os registros arqueológicos que estão em torno de Palmas, com todas as práticas de festas populares e religiosas que estão em Palmas, com todos os índios que estão mais para cá, na margem do lado de cá, com tudo aquilo que as camadas e camadas de imigração trouxeram, né, para aquele lugar, e desde Coluna Prestes ao novo Cristo Redentor, construído pela Igreja Messiânica local, estão presentes ali, né? Então, o que estamos falando em relação às cidades, em relação ao urbanismo, em relação à arquitetura, se não estamos falando dos homens, se não estamos falando da vida social, da vida coletiva, e lá onde esse humano também tem que ser pensado, não como uma dádiva, não como, o vocabulário é tão religioso, né? Não como uma dádiva, né? Mas justamente como uma espécie de atualização permanente, né? Então são essas coisas que esse grupo tem nos ajudado a pensar. Nós somos, como eu disse, 5 autores de diversos níveis. Uma única autora justamente não falou de um desses biografados e da dificuldade em relação a esse biografado, que foi a Aline, que pensou sobre a própria questão do modo de temporalização e do modo de organização, de pensar como é que se pensa o passado, como temporaliza-se o tempo e como é que a gente pode eventualmente usá-lo como ritmo, não para trazer respostas, mas como eu venho dizendo, para talvez conseguir formular algumas novas perguntas, como você falou há pouco. Bom, acho que já acabou meu tempo. Obrigada, vamos ao intervalo.